A voz profunda do oceano guarda segredos milenares, sussurrando histórias esquecidas nas correntes frias das profundezas. Entre eles, o mais grandioso e trágico de todos é o de Atlântida, uma civilização que desafiou o tempo, a lógica e a própria natureza, um império de esplendor inigualável, agora reduzido a um mero eco nas abissais escuridões. Sua memória, contudo, persiste, tecida na tapeçaria da lenda humana, um farol de mistério que ainda hoje nos convida a desvendar o seu destino. Foi Platão, o venerável filósofo grego, quem pela primeira vez acendeu a chama da curiosidade sobre este reino perdido. Em seus diálogos, ele descreveu uma ilha-continente, uma potência naval que, há 9.000 anos antes de seu tempo, dominou grande parte do mundo conhecido. Suas palavras, ecos de um passado distante, pintaram um quadro de uma sociedade de engenhosidade e poder sem precedentes, lançando as bases para uma lenda que atravessaria milênios. A ideia de Atlântida para a humanidade transcendeu o mero mito, tornando-se um símbolo da busca incessante pelo conhecimento e pela verdade. A grandeza de Atlântida era quase inimaginável. Os Atlantes possuíam uma tecnologia e sabedoria que ultrapassavam em muito a compreensão de sua época e talvez até mesmo a nossa. Suas cidades eram maravilhas arquitetônicas, construídas com anéis concêntricos de terra e água, adornadas com metais preciosos. O ouro e o oricalco, um metal lendário que brilhava com um fogo avermelhado, eram usados não apenas para adornar seus templos e palácios, mas também para energizar suas máquinas e utensílios. Eram um povo de deuses, ou meros mortais que haviam alcançado um conhecimento divino? A humanidade, em sua persistência, sempre buscou essa resposta. A motivação dos Atlantes era uma busca incessante por mais, por dominar, por transcender os limites humanos, por aperfeiçoar sua própria existência. Eles acreditavam que seu progresso era infinito, e essa crença os impulsionava a novas alturas de invenção e conquista. No entanto, essa mesma ambição que inicialmente os elevou, plantaria as sementes de sua própria destruição. Com o tempo, a mancha da ambição começou a corroer a pureza original da sociedade atlante. A busca por poder e riqueza suplantou os valores de sabedoria e justiça. A erosão de seus princípios, antes tão sólidos, começou a se manifestar na forma de ganância e desunião. A humanidade observa, através dos séculos, como a arrogância cega os atlantes e como sua própria grandiosidade se tornou seu maior inimigo. A traição interna, a desarmonia entre os governantes, começou a rachar o império por dentro, minando sua fundação. Os deuses, observando do alto, enviaram sinais de advertência. Presságios sinistros foram ignorados, profecias desdenhadas. A arrogância dos atlantes os cegou para os perigos que se acumulavam. Eles acreditavam ser invencíveis, imunes às leis da natureza e do cosmos. A tensão entre o poder que possuíam e a moralidade que abandonaram crescia, e o destino de Atlântida pendia por um fio tênue. Então veio o primeiro tremor. Um abalo sísmico que não foi apenas um evento geológico, mas um presságio sinistro. Foi um aviso das forças incontroláveis que se aproximavam, um lembrete cruel da fragilidade de qualquer civilização, não importa quão poderosa. O que poderia abalar uma sociedade tão avançada, tão aparentemente inquebrável como Atlântida? A semente da dúvida havia sido plantada, e a humanidade se pergunta até hoje. O que realmente aconteceu naquele fatídico dia? Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. Aquele primeiro tremor foi apenas o prelúdio de uma catástrofe de proporções bíblicas. Um evento que não significaria o fim, mas a aniquilação completa de Atlântida. O clímax da fúria da natureza se manifestou de uma forma que a humanidade mal consegue conceber. O oceano, antes um aliado e fonte de sustento, revoltou-se com uma violência inimaginável. Ondas gigantescas, como montanhas líquidas, engoliram as defesas da ilha. A terra, que antes era o alicerce de seu império, tremeu e se abriu em fendas abissais, arrastando cidades inteiras para as profundezas. Em um único dia e noite, Atlântida foi varrida da face da terra, engolida pelas águas que um dia a cercaram e protegeram. Desde então, restaram apenas testemunhos silenciosos, ruínas submersas que talvez nunca sejam encontradas, artefatos perdidos nas areias do tempo e nas correntes oceânicas. A humanidade, em sua busca incessante por respostas, tem se dedicado a séculos de exploração, teorias e especulações. Onde está Atlântida? Essa pergunta ecoa através das eras, impulsionando exploradores e sonhadores. Expedicionários modernos, armados com tecnologia avançada, vasculham os oceanos, procurando por qualquer vestígio que possa confirmar a lenda. As teorias sobre sua localização são tão variadas quanto fascinantes. Alguns apontam para o misterioso Triângulo das Bermudas, uma região notória por desaparecimentos inexplicáveis, sugerindo que Atlântida poderia ser a fonte de suas anomalias. Outros veem no Mediterrâneo,
mais especificamente na ilha de Santorini, com sua erupção vulcânica cataclísmica, uma possível candidata, embora a cronologia não se alinhe perfeitamente com os relatos de Platão. No entanto, a maioria das especulações se concentra no vasto e insondável Oceano Atlântico, o berço geográfico da lenda, onde as profundezas guardam segredos que ainda desafiam nossa compreensão. Apesar do desaparecimento físico, a humanidade se recusa a esquecer Atlântida. A lenda persiste, mais forte do que a própria história, um testemunho da capacidade humana de sonhar e de se apegar a narrativas de grandeza e tragédia. O legado filosófico de Platão, que usou a história de Atlântida como um conto moral sobre a arrogância e a destruição que ela acarreta, ressoa através das eras, servindo como um aviso para todas as civilizações. A queda de Atlântida é um espelho para a humanidade, refletindo os perigos da ambição desmedida e da perda de valores. O mistério da tecnologia Atlante continua a nos intrigar. Que tipo de conhecimento os atlantes realmente possuíam? Fontes de energia inimagináveis? Conhecimentos cósmicos que iam além de nossa ciência atual? A imaginação humana corre solta, preenchendo as lacunas com visões de cristais energéticos, máquinas voadoras e uma compreensão profunda do universo. O fascínio por Atlântida persiste porque ela representa a esperança de um mundo perdido, de um conhecimento ancestral que poderia, talvez, resolver os dilemas de nossa própria era. E então, em meio a essa busca incessante e a essa persistência do fascínio, surge a possibilidade de uma revelação inesperada. Uma descoberta arqueológica que desafia tudo o que sabemos sobre o passado. Não uma teoria, não uma especulação, mas uma pista concreta, um fragmento inegável, uma prova tangível que pode reescrever os livros de história. Em um dos pontos mais profundos e inexplorados do Oceano Atlântico, um sonar de última geração capta uma série de formações geométricas perfeitas, que não podem ser obra da natureza. Uma estrutura colossal, coberta por milênios de sedimentos, mas inconfundivelmente artificial, emerge dos ecos digitais. A humanidade, em sua eterna curiosidade, está prestes a confrontar a verdade de Atlântida, não como uma lenda, mas como uma realidade imersa. O que os exploradores encontrarão quando os veículos submarinos alcançarem aquelas profundezas abissais? A resposta está prestes a ser revelada. A descoberta decisiva da estrutura colossal, captada pelo sonar, reescreveria a história de uma vez por todas. Não era um mito, mas uma realidade que esperava pacientemente nas profundezas. Quando os veículos submarinos de última geração, equipados com tecnologia de ponta e operados por uma equipe internacional de cientistas e exploradores, finalmente alcançaram as coordenadas. O que encontraram superou as mais loucas expectativas. Não havia apenas uma estrutura, mas os restos de uma vasta metrópole coberta por incrustações milenares, mas ainda reconhecível em sua grandiosidade. Muralhas de oricalco cintilavam fracamente sob as luzes dos submersíveis, e edifícios monumentais, adornados com símbolos desconhecidos, desafiavam a passagem do tempo. O impacto global foi imediato e avassalador. A humanidade foi confrontada com o seu passado esquecido de uma forma que nenhuma lenda ou texto antigo jamais conseguiria. O choque de paradigmas foi imenso. Livros de história seriam reescritos, teorias científicas seriam revistas, e a própria compreensão da origem da civilização humana seria fundamentalmente alterada. A notícia se espalhou como um incêndio, unindo o mundo em um misto de admiração e incredulidade. A busca não era mais apenas por conhecimento, mas por entender a nós mesmos, nossa verdadeira linhagem e o potencial que uma vez existiu. A redenção da verdade começou quando os primeiros artefatos foram trazidos à superfície. Não eram apenas vasos ou joias, mas dispositivos complexos, alguns ainda pulsando com uma energia residual, e tabletes inscritos com uma escrita elegante que combinava símbolos e diagramas que pareciam transcender a linguagem. O mistério se desvendava, mas cada resposta trazia consigo uma enxurrada de novas perguntas. Como uma civilização tão avançada pôde desaparecer tão completamente? Que segredos tecnológicos e filosóficos os atlantes guardavam? Os segredos revelados eram de tirar o fôlego. Os cientistas descobriram fontes de energia baseadas em cristais que manipulavam frequências cósmicas, um sistema de cura que utilizava a ressonância vibracional e uma filosofia de vida que preconizava a harmonia com o planeta e o universo. Havia registros detalhados de suas conquistas, mas também de sua queda. A gradual corrupção de seus líderes, o abandono dos princípios de equilíbrio e a arrogância crescente que os levou a ignorar os avisos dos deuses e da própria natureza. A tecnologia Atlante era um reflexo de sua sabedoria inicial, mas também da sua eventual perdição. O amor pela história e a paixão por desenterrar o que foi esquecido impulsionaram a humanidade a mergulhar ainda mais fundo. Museus foram criados, centros de pesquisa floresceram,
e a educação sobre Atlântida tornou-se parte integrante do currículo global. A conexão com as civilizações passadas, antes vista como uma curiosidade acadêmica, tornou-se uma parte vital da identidade humana. Contudo, junto com o conhecimento veio o perigo. O que aprendemos com a queda de Atlântida? A lição de Platão sobre a arrogância e a destruição reverberava com uma nova intensidade. Evitaríamos os mesmos erros? A tecnologia Atlante, embora maravilhosa, também representava um poder imenso que, se mal utilizado, poderia levar à ruína. A humanidade, ciente de sua própria história de conflitos e ambições, enfrentava agora o desafio de absorver esse legado sem repetir a tragédia. A pergunta final pairava no ar. Atlântida foi um aviso ou uma promessa? Foi um sombrio lembrete dos perigos da ambição desmedida e da autodestruição, ou uma promessa do potencial ilimitado que a humanidade pode alcançar se souber equilibrar sabedoria e poder? A reflexão profunda era inevitável. O que resta de nós quando tudo se desfaz? A memória, a lenda, a busca incessante pela verdade. O enigma sem fim de Atlântida não é apenas sobre uma cidade perdida sob as ondas, mas sobre a própria humanidade. É uma história de grandeza, queda e a busca incessante por um passado que talvez nunca seja totalmente compreendido, mas que continua a nos ensinar. As profundezas do oceano ainda guardam muitos segredos e a humanidade, agora mais sábia e humilde, continua sua jornada, sempre questionando o que mais as profundezas guardam e o que aprenderemos com o que está por vir. A lenda de Atlântida, agora uma história, continua a ser a bússola para o futuro da humanidade.